né? Então, quando nós cantamos, né? Tu és tudo para mim. É tudo, irmão. Né? É tudo. O Senhor é tudo para mim? Eu pergunto, Osés, o Senhor é tudo para você, Osés? Será que tem sido tudo para mim? Né? E cada um de nós pode fazer essa pergunta, né? O Senhor tem sido tudo para mim, né? Em qualquer circunstância da minha vida? Tem sido de fato tudo? E como nós cantamos, né? Todos os cânticos, as orações, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele já pagou o preço, Ele já consumou todas as coisas. Não é maravilhoso? Né? E Ele nos convidou a estar aqui agora, né? Nesse momento, para fazer memória do feito maravilhoso. Né? Não há outro, não existe e não vai haverá. Foi uma única vez, né, que o Senhor Jesus foi naquela cruz, por obediência. Né? Foi por obediência, por amor, por obediência ao Pai. O Pai falou, vai meu filho, eu vou te mandar. E o filho não desobedeceu o Pai. Né? Como é bom quando um pai aqui da terra, né, o filho obedece ele. Né? O pai se sente, né, eu sou o pai, o meu filho está me obedecendo de todas as formas. Eu falo com ele, ele obedece. A mãe, a mesma coisa, fala com o filho. Não é maravilhoso? O Senhor não recomenda assim? Que obedeçamos o nosso Deus Todo-Poderoso, que enviou teu Filho amado Jesus para amar, que amou o mundo de tal maneira. E ele amou de fato, né? E como amou, né? E eu gostaria de estar lendo um versículo em Gênesis. Interessante que depois que o Senhor fez o jardim ali, colocou o homem para poder cuidar do jardim, o Senhor ele não pediu, né? Ô Adão e Eva, vocês, por favor, não comam. Faz um favor para mim, não coma desse fruto. O Senhor deu uma ordem. Eu ordenei que vocês não comessem do fruto. Né? Eles desobedeceram uma ordem do Senhor. Não é? O Senhor tem nos ordenado a prosseguir em conhecer Ele e andar num caminho que Ele mesmo preparou para nós. Um caminho vivo, novo e vivo caminho, né? Nós sabemos desse versículo lá em Hebreus. Capítulo 3 de Gênesis. Vamos ler apenas o verso 17. E Adão disse, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadiga você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Então nós acabamos de ver que foi descumprida uma ordem que o próprio Deus tinha ordenado, né, para Adão ali. Então ele vai falar, não, mas foi a mulher, né, que pecou e levou para ele. Não, mas o Senhor falou para ele. Falou, eu ordenei a você que não comesse. Né? Ah, mas foi a mulher que me deu. Não, mas o Senhor falou para ele, eu ordenei a você que não comesse. E você comeu. Ele poderia falar com a mulher dele, eu não vou comer. Né? Então ele desobedeceu uma ordem do Senhor. E nós sabemos que a obediência é uma ordenança do Senhor que é maravilhosa para nós, né? Se obedecer o Senhor, né? E se me buscar de todo o seu coração, você me achará. Se me obedecer, vai acontecer. Se obedecer, você vai receber. Se obedecer. Então, a obediência é maravilhoso. E a desobediência é uma desgraça, né? Em todos os sentidos. Né? A desobediência, aí a gente pensa lá naquele versículo, né? O salário do pecado é a morte. Você desobedeceu, você pecou. Né? Aí você morre um pouquinho assim hoje, um pouquinho assim amanhã. Aí vai só morrendo. Né? Aí quando você obedece, você vai, como se diz, vivendo. Deuteronômio capítulo 11, a partir do verso 8, fala um pouquinho sobre obediência no Senhor, falando para o povo que eles deveriam ser um povo obediente. Né? Como o Senhor está falando para nós hoje.
Vocês aqui da Rua Presidente, se forem me obedecerem, eu derramarei, eu farei, né? Portanto, guardem, 11, verso 8, Deuteronômio. Portanto, guardem todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês sejam fortes. Você quer ser forte? Guarda os mandamentos do Senhor. Entrem e tomem posse da terra, para onde estão indo, e para que se prolonguem os seus dias na terra. Que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a descendência dele, terra que mana leite e mel, porque a terra da qual vocês tomarão posse não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram, em que semeavam as suas sementes, depois tinham de regar com o pé, como se a plantação fosse uma horta. Mas a terra da qual vocês tomarão posse é terra de montes e de vales, que bebe a água da chuva dos céus, e terra da qual o Senhor, seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, Deus de vocês, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se vocês de fato obedecerem aos meus mandamentos, que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor, seu Deus, e de o servir de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, darei as chuvas que a terra de vocês precisa, tanto as primeiras como as últimas, mas para que vocês recolham o seu cereal e vinho e o azeite. Nos campos darei pastos ao gado, e vocês comerão e se fartarão. Tenham cuidado, para que não aconteça que o coração de vocês se engane e vocês se desviem, sirvam outros deuses e se prostrem diante deles. Se isso acontecer, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, ele fechará o céu para que não chova, a terra não dará sua colheita, e em pouco tempo vocês serão eliminados da boa terra que o Senhor lhes dá. Vamos parar por aqui, mas ainda tem mais o restante aqui, né? Até o verso 25. Vocês vão continuar lendo. Então o Senhor fala: vocês guardam os meus mandamentos, me obedece e tome posse, né? Tome posse da terra. O que nós podemos falar hoje, né? Vamos ser obedientes ao Senhor e tomar posse dessa vida que o Senhor nos deu em Cristo Jesus, né? Vamos tomar posse para que possamos experimentar dessa vida, uma vida em abundância que Ele deu para nós, né? É tudo para mim, o Senhor é tudo para mim. Tu és tudo para mim, Senhor. Então, me dê força para mim tomar posse dessas verdades, para que eu possa obedecer o Senhor. Ele não está falando obedecer um pouquinho, irmãos. É de tudo que você tem de força, de entendimento, de compreensão. Obedecer de todas as formas, né? Então, Ele nos convida, irmãos, para estar fazendo memória dele aqui. E como já cantamos que só maravilhas, é tantos textos da palavra de Deus. Poderia alguém morrer por uma pessoa boa, mas para mim que não prestava, não valia nada, o Senhor desejou e morreu, né? Por você, por mim, Ele desejou morrer. E lá em Tito, capítulo 2, verso 11, o que o Senhor, né, diz que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo se manifestou, né, trazendo salvação para todos aqueles que creem, né? Isso não está escrito lá não, para todos que creem, mas eu estou trazendo salvação para quê? Para aqueles que creem. A graça se manifestou. Foi o próprio Cristo, Ele se manifestou, né, trazendo salvação. Abramos em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, a partir do verso 12, fala de Adão e Cristo, né? Eu gostaria de ler só do verso 18.
do verso 18 aqui até o verso 19. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos, para ordenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça, sobre todos, para a justificação, que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Essa minha tradução está um pouco diferente aqui, né? Mas onde aumentou, outras traduções está, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então, que maravilha, né? Onde abundou o pecado, lá em Adão, o Senhor Jesus Cristo veio e superabundou, ele superou em muito, né? A graça dele, a graça salvadora, né? E nós sabemos, né? E nós lemos. Você não sabia disso? Sabia, lógico. Mas é bom estar fazendo memória disso, né? Fazendo sempre memória dessas maravilhas, né? Onde abundou o pecado. Irmãos, não tem pecado que aguenta isso, não. Precisamos tomar posse e falar, esse pecado já era. A graça do Senhor superabundou, né? Ela superabundou. E estamos aqui agora para fazer memória dessa graça, para lembrar da própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. A graça foi dada a nós. Que maravilha. E não vale a pena pagar um preço para obedecer, para negarmos a nós mesmos e dizer não para o sistema louco, dizer não para Satanás. Em uma das igrejas o Senhor falou, vocês moram aí onde Satanás, a morada de Satanás é aí, meu filho. Satanás mora aí, ó. Satanás mora aqui, então nós estamos aqui para poder fazer diferença, para dizer não para Satanás, para tomar posse das coisas do Senhor. E sem muita demora, vamos abrir em Filipenses, capítulo 2. Então, assim, vamos pegar lá a desobediência de Adão, e o Senhor nos recomendando a obedecer, e a tomar posse, e saber que a graça dele se manifestou. Em Filipenses, capítulo 2, não vamos ler do 5, não, vamos ler a partir do verso 8. A gente está finalizando. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, ele obedeceu, não foi qualquer obediência. Ele obedeceu até a morte. Você decidiu obedecer o Senhor até a sua morte. Você não sabe o dia, pode ser amanhã que o Senhor vai me chamar. Pode ser daqui a 30 anos. Mas decida obedecer o Senhor até a morte. Isso quer dizer o quê? Toda hora, todo instante, todo momento, né? É à noite, é de dia, é no trabalho. É se você vai casar, se você vai ficar solteiro, ou se você perdeu o trabalho, se você está trabalhando, se o seu salário é alto, se é baixo. Decida obedecer o Senhor. Jesus Cristo, ele falou, eu vou obedecer o Pai. E não importa se vão me levar para a cruz, ou melhor, né, se eu vou desejar ir para a cruz, porque se o Senhor falasse, não vai me levar para a cruz, não levava. Ele é o Todo-Poderoso, ele podia ter acabado com aquilo ali mesmo, até né, com um sopro, apenas com um gesto, ele poderia ter acabado. Mas por que ele não acabou? Porque ele viu a nossa miséria lá no jardim e ele veio caminhando conosco, né? Então hoje nós estamos aqui, ó, famílias, filhos, pais, mães, né, irmãos em Cristo, para fazer memória do próprio Cristo. E foi ele mesmo que falou para nós fazer. Agora que ele possa de fato ser tudo para mim. Eu não estou falando com os irmãos que ele é, não, mas que ele possa de fato ser.
e que venhamos obedecer Ele até a morte. Ah, não, vamos obedecer só um pouquinho, aí eu paro de obedecer? Não, mas com Jesus não foi assim, ele obedeceu o Senhor até a morte, né, irmãos? E temos uma carreira, né? O Senhor nos propôs uma carreira aqui nessa terra. Né? Estamos no trono onde que Satanás está aí, nos tentando, mas temos uma carreira para percorrer. E corramos ela de forma que agrade o nosso Senhor Jesus, né? Amém? Que o Senhor nos dê graça para continuar, né, nessa caminhada, em obediência, e estar atento, né? Aquilo que o Senhor tem nos dado para tomar posse. Né? Aquilo que o Senhor nos deu já, Ele já consumou tudo na cruz. Agora eu tenho que tomar posse, irmão. Você, irmão, nós temos que tomar posse disso. Amém? E todos aqueles que já creram no Senhor Jesus, né? Nessa graça que se manifestou, essa graça salvadora, que possam participar desse momento, né? Regozijando, porque o Senhor morto não ficou, Ele ressuscitou. Amém?